Olá, entre as ciências existentes, a ufologia, sem sombra de dúvidas, é uma das mais peculiares por se dedicar ao estudo dos fenômenos alienígenas. Exatamente, ciência que busca a comprovação de vida extraterrestre. Juntos no TV Câmara Entrevista de hoje, vamos tentar entender um pouco mais sobre esse misterioso e tão desconhecido universo. Nossos convidados fazem parte do Grupo de Estudos Ufológicos 19 de Maio, o GU 19 de Maio, que reúne aí ufólogos de todo o Vale e mesmo do país para compartilhar seus conhecimentos acerca do assunto. Mauro Baeri, fundador do G1 19 de Maio, e Eduardo Oliveira, integrante do grupo e técnico em manutenção de aeronaves, são a nossa companhia no TV Câmara de hoje. Muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Obrigado. Nós que agradecemos o convite. Obrigado pelo convite, bom dia. Bom dia, legal. Queria começar então a gente abordando, pergunta clichê, extraterrestres existem? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Eu não tenho a mínima dúvida, há muitos anos não tenho a mínima dúvida. Não só existem, como estão frequentando aqui o nosso planeta há milênios. O que você acha? Eu acho que existem sim, até porque tem uma frase que eu sempre gosto de falar, de que o universo é muito grande para que nós sejamos os únicos e muito velho para que nós sejamos os mais avançados. Então eu acredito que exista sim, só falta a metodologia correta para identificar e catalogar isso. Legal. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a ufologia. Então, a ufologia é uma ciência, ela é reconhecida oficialmente como uma ciência. O que a gente podia explicar para os nossos telespectadores a respeito desse estudo da ufologia? Vou falar alguma coisinha, depois o Eduardo complementa. Não, ela não é uma ciência, embora a gente encare com muita seriedade, existem vários grupos estudando o assunto no Brasil e no mundo, né? Ela é considerada uma paraciência, ou seja, ela se utiliza de outras ciências para fazer esses estudos. Psicologia, análise de imagens, entrevistar pessoas, fazer pesquisa em locais, fazer vigílias, ou seja, eu faço uma comparação, eu já fiz até em uma das nossas reuniões, a ufologia com investigação criminal, ou seja, você tem um fato de relevância jurídica, né? E como é que você vai analisar? Você vai lá utilizar de várias ciências para chegar à verdade daquele fato, o que ocorreu, se ocorreu ou não e de que forma. A ufologia ela faz isso, sendo encarada de forma séria, ela se utiliza de várias ciências. E Eduardo? Exatamente, ela utiliza conceitos das ciências oficiais, que são reconhecidas através da metodologia, das publicações, etc., para responder às suas perguntas. Existe um debate dentro da ciência grande hoje a respeito da ufologia, mas ela acaba ficando de fora justamente pela falta de algumas evidências mais contundentes. Então, eu, por exemplo, eu defendo dentro da ciência, como astrônomo amador, que a ciência deveria olhar mais para a ufologia com um olhar um pouco menos discriminatório, porque hoje a postura da ciência, quando recebe um relato ou alguma imagem de OVNI, alguma coisa assim, é descartar aquilo imediatamente, às vezes até fazer alguma chacota, quando eu acho que deveria ser feito o contrário, aquilo deveria ser investigado. Ronaldo Mourão foi um dos maiores astrônomos brasileiros, já falecido. No fim da vida dele, ele mudou um pouco a postura que ele tinha com a ufologia e ele passou a frequentar grandes eventos de ufologia, justamente garimpando material científico. Ele dava entrevistas para revistas de ufologia, sites de ufologia e dizia: eu não acredito, mas eu acredito sim que exista algum fenômeno natural, por exemplo, que nós não compreendemos e que vocês tiveram algum contato. Então, como cientista, eu venho aqui tentar entender o que vocês estão vendo. Bacana. E eu queria que vocês contassem quando começou esse interesse seu por ufologia? O meu interesse ele vem desde criança. Eu sou caçula de 4 irmãos. Então, na minha família, sempre se conversou sobre o assunto, né? Com meus irmãos, com meus pais, mais especificamente minha mãe, né? Meu pai era um pouco cético. Então, para mim, o assunto ele é familiar desde criança, né? E nos últimos anos, né? A partir de 2005, por aí, eu comecei a ler mais, comprar livros e tal. E agora, em 2012, surgiu a ideia de fundar o grupo, fiz uma primeira tentativa, não deu certo, aí vingou em 2014. Legal. E você, Eduardo, como começou isso? Desde pequeno eu sempre gostei muito de astronomia e tal, e eu acabava encontrando coisas de ufologia também, até porque nos anos 90 o Arquivo X estava em alta, então é um assunto sempre recorrente. E por aí eu acabei me convencendo de muitos argumentos que os ufólogos apresentavam. Então eu acabei me interessando dessa forma. Bacana. E quando que você, que é um dos fundadores aí desse grupo,
Como que surgiu aí a ideia de criar esse grupo de estudos sobre ufologia aqui no Vale do Paraíba? A partir de 2010, 2011, eu comecei a participar de alguns eventos, né? Eu ia em reunião em um grupo em São Paulo, tinha uma vez por mês, mas tem todo aquele problema, né, de transporte, horário, etc. Eu pensei, nossa, São José, né, que tem o INPE, tem o CTA, teve a famosa Noite Oficial dos OVNIs, né, cujo nome nós pegamos, né, para o nosso grupo. Falei, falta alguma coisa aqui. Aí comecei a entrar em contato com pessoas, puxar conversa com várias pessoas, até que em 2014 nós conseguimos fazer a primeira reunião, né, já com umas 10 pessoas, e lá para cá, reunião todo mês, média de 12, 15 pessoas, chegamos a ter acho que 18 pessoas na reunião mensal. E quais as atividades são realizadas lá no grupo, nessas discussões aí? Bom, o nosso grupo é um grupo de estudos, né? Então, o que a gente faz primeiro é incentivar que as pessoas utilizem o material que a gente tem, né? São quase 50 livros e mais de 100 DVDs, né? E a gente sempre faz uma pauta, né, anterior para discutir algum assunto. Então, por exemplo, já discutimos sobre ET de Varginha, sobre os agroglifos, né? Então, sempre incentivando o pessoal já a dar uma estudada antes, né, e discutir o assunto na reunião. E também uma ideia que surgiu depois, quando o grupo se fortaleceu, é os eventos, que nós já fizemos 3 em 2015 e vamos fazer um agora em 21 de maio. Legal. E eu queria saber um pouquinho quais são os principais casos aqui no nosso país e aqui na nossa região aqui. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre alguns casos que comprovam aí essa crença de vocês na existência de vidas extraterrestres. No Brasil, o Mauro comentou da Noite Oficial dos OVNIs, né, aqui no Vale, quando em 19 de maio de 1986 a Força Aérea perseguiu 21 objetos sobre a região do Vale do Paraíba. Isso foi confirmado pelo Osiris Silva, que sobrevoava, se não me engano, o eixo Rio-São Paulo. Na época ele viu, o comandante da aeronave dele viu, então muitos habitantes das cidades da região viram os caças perseguindo as luzes, então isso ficou muito reconhecido. E também porque houve a confirmação da FAB, através do Ministério da Aeronáutica na época, que veio a público, convocou uma entrevista de imprensa e falou, olha, isso realmente aconteceu, nós detectamos esses objetos no nosso espaço aéreo, perseguimos e não fazemos a menor ideia do que eles são. Então esse é um caso marcante. Outro caso marcante é o caso Varginha, muito famoso. Muita gente acha que o caso Varginha foi simplesmente o avistamento de 3 meninas de uma criatura estranha num terreno abandonado e etc., mas na verdade houve um envolvimento já de dias antes e depois de detecção de radar de objetos não identificados sobrevoando a região, até caindo, fazendeiros da região que viram um objeto, como se fosse um objeto de forma de discoide, um típico disco voador, avariado, soltando fumaça, caindo na região, seres saindo dele, atividade militar na área, atividade do Exército. E o Exército, ao contrário da FAB, ele se mantém um pouco fechado em relação a isso. A FAB, de uns anos para cá, ela, por uma campanha dos ufólogos do Brasil, ela decidiu abrir os seus arquivos envolvendo objetos não identificados. A Marinha já tinha arquivos liberados e eles não liberaram mais nada, simplesmente disseram, isso aqui é tudo que nós temos. Então já está aberto para consulta pública. E também a Operação Prato, que foi no norte do estado do Pará, na região da Amazônia. A região da Amazônia inteira, ela tem muitos relatos de discos voadores. Infelizmente, por uma questão talvez de meios de comunicação, eles não são tão conhecidos. Mas a população local sempre está vendo coisas desse tipo, coisas de natureza ufológica. E a FAB, em 77, fez uma operação de cerca de 4 meses lá para investigar esses avistamentos e os próprios militares tiveram seus contatos com o fenômeno. Legal. Aproveitando o gancho aqui, eu vou pedir para o Guilherme, o pessoal da nossa técnica, soltar então uma reportagem que a Rede Globo exibiu na época, se não me engano, no Fantástico, contando aí sobre esse caso que aconteceu aqui do nosso lado, em São José dos Campos. Esta semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs.
O próprio ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima, deu entrevista para informar que pilotos das bases de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e de Anápolis, em Goiás, chegaram até a perseguir e a ser perseguidos pelos objetos voadores não identificados na região de São José dos Campos, sobre o Vale do Paraíba e trechos do estado do Rio de Janeiro. Eram 21 OVNIs, segundo os militares, que ficaram mais de 3 horas sobrevoando o território brasileiro na noite de segunda e madrugada de terça-feira. Toda vez que é detectado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo bastante eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. O que ocorreu foi que os radares detectaram vários objetos não identificados na área de São Paulo, São José dos Campos, Rio de Janeiro. A descoberta dos OVNIs nos céus do Brasil até que eles desaparecessem sobre o mar se deu da seguinte maneira, contado minuto a minuto. Às 8h50 da noite de segunda-feira, um ponto luminoso é detectado pela torre de controle do aeroporto de São José dos Campos. A torre pede ao comandante Alcir, que viajava com o coronel Osiris Silva, presidente da Petrobras, que fizesse uma busca visual do OVNI. 21h10. Sinais luminosos são vistos pelo comandante Alcir. 21h14. O controle de radar de São Paulo recebe sinais sem identificação. 21h15. É isso aí, passou um pouquinho, ficou um trecho faltando da reportagem, mas então esse caso foi um caso aí que ganhou uma repercussão muito grande, né? E aconteceu aqui do nosso lado, né? Exatamente. E não existe nenhum caso dessa magnitude com confirmação de uma força aérea no mundo. Existe um caso parecido na Bélgica, no começo dos anos 90, mas não foi dessa magnitude. A Força Aérea foi a público, confirmou, assim como houve essa coletiva de imprensa aqui, mas eles não chegaram até a proximidade esse número de objetos que nós tivemos. Legal. E como que foi aí, na época, você já estava interessado aí na ufologia? Como que foi esse acontecimento na vida de vocês aí? Eu, sinceramente, eu lembro de ter visto na televisão, né, mas o meu interesse era menor, né? Já acreditava, mas não tinha o interesse que eu tenho hoje em dia. Se fosse hoje em dia, realmente a minha atitude seria outra, né? Estudar, tentar contatar pessoas, com certeza ia ser bem diferente. E o que mais se sabe desse caso especificamente? Chegaram a alguma conclusão? Ou o que foi falado aí pelas autoridades que não chegamos a assistir? O relatório da aeronáutica, que foi divulgado há poucos anos, porque na época foi prometido um relatório para 30 dias, mas nunca foi divulgado. Ele foi divulgado recentemente através dessa campanha de liberdade de informação desencadeada por ufólogos. Que os objetos não necessariamente eram tripulados, mas tinham controle de inteligência, pela forma que eles voavam, informação, acompanhando, mantendo a distância dos aviões. Ou seja, tem gente que fala que até hoje não existe um reconhecimento oficial por parte das autoridades. Eu discordo. Existe esse reconhecimento oficial. O que não existe é talvez um anúncio oficial, né? Aguarda-se talvez um dia o presidente dos Estados Unidos ou o Papa chegar na televisão em cadeia mundial e falar: temos uma notícia para vocês, tal, né? Eu acho isso desnecessário. Para mim, essa notícia já veio. Basta a pessoa se interessar pelo assunto e pesquisar as fontes. Já teve anúncio, estava vendo ontem mesmo, estudando para a entrevista de hoje, né, relembrando algumas coisas, teve uma reunião em 1954, na Escola Superior de Guerra, onde um militar de alta patente falando sobre o assunto, da importância do fenômeno UFO, dos cuidados que os pilotos deveriam tomar, etc. E esse caso aqui de São José dos Campos, a gente pode dizer que foi o mais emblemático aqui que aconteceu no nosso país, ou mais claro aí, uma visão mais perto desses alienígenas? Como que a gente pode dizer disso? Então, em termos de comprovação oficial, nós podemos dizer que sim. Agora, em termos de aproximação, especificamente com os objetos, com os seres ou com o fenômeno em si, aí o caso Varginha e a Operação Prato que eu tinha comentado, eles têm uma proximidade maior.
No caso Varginha, você tem a proximidade de civis e também de militares com as criaturas, o avistamento de naves caindo a centenas de metros de onde os observadores estavam. E no caso da Operação Prato, na Amazônia, você tem os militares a poucas centenas de metros dos objetos e até vendo alguns seres em alguns casos, que inclusive teriam sido fotografados, segundo o comandante da operação. Mas a FAB nunca liberou essas fotografias. Certo. O pessoal pode colocar, colocando algumas imagens aí da possível aparência, né, de alguns extraterrestres. As pessoas têm aí muito, né, na literatura e nos casos, as pessoas identificam aí com esse ser mais ou menos isso que a gente está vendo aí. Em Varginha, se não me engano, foi uma descrição parecida, né, com olhos grandes, vermelhos. Conta um pouquinho pra gente. Então, o ET de Varginha, comparando nessa imagem que nós está vendo, a principal diferença dele eram os olhos vermelhos e esbugalhados, né, como se fosse de um inseto, e 3 protuberâncias como se fossem chifres, só que chifres que não saíam da cabeça, eram protuberâncias da própria cabeça que começavam no alto da testa e iam até a parte superior da cabeça. E um odor muito forte de enxofre. Tinha uma pele marrom oleosa com algumas veias saltadas, e a aparição mais famosa dessas 3 meninas, ele estava agachado no fundo de um terreno, próximo a uma parede. Elas viram aquilo, tentaram se aproximar, sentiram um cheiro forte, ele fez alguns movimentos, elas se assustaram. Mas ele foi visto por uma senhora que jantava em um restaurante, se aproximou de uma janela e viu uma criatura muito semelhante andando pela vegetação próxima. O zoológico da cidade teve algumas mortes de animais que na época foram muito estranhas. Os próprios veterinários não conseguiram explicar aquilo que estava acontecendo. Talvez por contato com alguns seres desses que tenham tentado se refugiar no zoológico ou alguma coisa assim. Estamos vendo a imagem aí de uma possível autópsia, né? E essa autópsia, se não me engano, foi desmascarada como algo que não era verdadeiro, né? Também existem aí alguns casos que foram descobertos que não era verdade. Parece que também existem aí algumas pessoas que atrapalham aí o trabalho dos ufólogos, né? E colocam aí situações que nem sempre são verdadeiras, né? Com vários objetivos, existem muitos fraudadores. Ou pessoas que querem seus 15 minutos de fama, vamos assim dizer, ou pessoas que, defendendo algum interesse, não querem que o assunto seja encarado com seriedade e começam a fraudar. Hoje em dia é muito fácil fraudar, né, com as máquinas fotográficas modernas, tem muitos recursos, né, a divulgação é muito rápida e muito fácil pela internet. Nós, como grupo de estudos, a gente sabe que enfrenta isso, mas quanto mais se estuda, mais fica fazer a separação do joio e do trigo, vamos dizer, né? Legal. Ele falou um pouquinho do Varginha, eu queria que você só relembrasse nossos telespectadores desse outro caso que você falou do Prato, é isso? Da Operação Prato. Conta para mim um pouquinho, o que foi esse? Aconteceu o seguinte, a Operação Prato era conhecida por ter acontecido em 1977 no Pará, na região de Colares. Na verdade, ela começou um pouco antes no Maranhão, Ilha do Caranguejo. O pessoal de barco teve avistamento, e desmaiaram e acordaram com algumas dores, né? Foi aí que realmente começou. A partir disso, em toda a região, as pessoas eram perseguidas à noite por luzes, começou a gerar um pânico muito grande naquelas populações, pessoas, na maioria, muito pobres, com pouca instrução. E o fenômeno foi crescendo, e os jornais da região, sensacionalistas em sua maioria, começaram a incentivar até esse pânico, né? Começaram a chamar essas luzes de luzes vampiras, que realmente tinha relato de pessoas que eram atingidas por luzes, ficavam com marcas na pele e apresentavam algum quadro de anemia. Especula-se que era alguma forma de pesquisa, retirando o sangue das pessoas, alguma coisa nesse sentido. O pânico chegou a tal ponto que o prefeito de uma das cidades da região entrou em contato com a Força Aérea. E aí sim foi designada a primeira equipe, comandada na época, capitão Uirangê Holanda, chefiando essa operação, que acredito que eles foram para lá achando que era alguma outra coisa e chegaram à conclusão que não, que realmente era um fenômeno OVNI. Legal. A gente vai para um breve intervalo aqui, já falamos mais sobre isso, muito mais, nós vamos investigar ainda a vida alienígena aqui no TV Câmara Entrevista. Até daqui a pouco, então.